Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trago um problema bem interessante da Universidade de Stanford. Em 2010 foi colocado esse problema, e esse problema ele é sobre uma soma de radicais infinitos, em que esse é o valor de x, ele é essa soma infinita de radicais. O reticências bem aqui enfatiza que eu vou continuar fazendo a soma de 1 mais a raiz quadrada de 1 mais a raiz quadrada de 1 mais pontinho, pontinho, infinitamente. Então, o nosso objetivo nesse vídeo é calcular quanto equivale esse x, e nós temos essas seguintes opções aqui. Essas 5 opções, queremos calcular o x. A princípio, da primeira vez em que eu olhei esse problema, eu achei ele bem interessante, porque você olha para isso e você vê que não tem a princípio como calcular. Você nem sequer consegue lidar com o infinito, porque o infinito ele é algo incrível na matemática. Às vezes a gente consegue pegar dele resultados bem interessantes. E nesse problema nós podemos fazer isso. Então eu vou reescrever o problema de preto aqui do lado. X é igual a raiz quadrada, ficou um pouco feio, peço desculpa, mais a raiz quadrada de 1 mais a raiz quadrada de 1. Aí eu vou seguir esse processo indefinidamente, ou seja, vou continuar fazendo isso infinitamente, mas eu quero o valor de x. Então eu sei que x possui esse valor aqui. Deixa eu colocar até de verde. X é igual à soma dessa raiz quadrada, dessa soma de radicais infinitos. O que vai acontecer se por acaso eu elevar ao quadrado ambos os lados? Então eu vou elevar ao quadrado aqui e vou elevar ao quadrado aqui. Nesse caso eu vou obter o seguinte resultado, que x ao quadrado é igual a 1 mais a raiz quadrada de 1 mais a raiz quadrada de 1 mais reticências, prosseguindo até o infinito. Porém, analise o seguinte: esse outro resultado que eu consegui aqui, eu já sei quem ele é. Aqui no início, eu sei que x ele é igual a essa soma de radicais infinitos. Então, se você olhar com bastante atenção, verá que essa outra soma de radicais infinitos, na verdade, vale x. Então, eu posso reescrever o problema da seguinte maneira: que x ao quadrado é igual a 1 mais x. E essa é a parte mais interessante do problema, porque você percebe que essa soma infinita de radicais, ela na verdade cai em uma coisa muito elementar na matemática, que é a resolução de uma equação de segundo grau. Então eu vou reescrever essa equação: x ao quadrado menos x menos 1 é igual a zero. Então eu vou calcular o valor do delta aqui. Então aqui vai ficar 1 menos 4 vezes o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, que é 1, menos 1. Isso aqui vai ficar igual a 5. Vou colocar um espaço bem aqui. Espero que não tenha ficado muito feio. Então eu sei que x ele é igual a menos 1, vai ficar 1, mais a raiz quadrada de 5, mais ou menos, sobre 2. Porém, esse sinal de menos aqui, como a raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 5 ela é maior que a raiz quadrada de 4, que é igual a 2, que é maior que 1. Então eu sei que essa soma de radicais, ela obviamente vai dar um valor positivo. Então eu posso vir aqui embaixo e dizer que x ele é igual a 1 mais a raiz quadrada de 5 sobre 2.
Então, esse é o valor dessa soma de radicais infinitos. É 1 mais a raiz quadrada de 5 sobre 2. Porém, quando a gente vê as opções, a gente vê que ela não aparece aqui no lado. Então a gente cai em um problema, porque a nossa solução não caiu em nenhuma dessas opções. Nesse caso, eu posso lembrar dessa seguinte propriedade algébrica, de que A mais B sobre C é igual a A sobre C mais B sobre C. Então eu posso dizer que 1 mais a raiz quadrada de 5 sobre 2 é igual a meio mais a raiz quadrada de 5 sobre 2. E por que eu fiz essa separação? Porque talvez não tenha ficado evidente antes, mas agora fica evidente que o nosso x ele é maior que 1. Por quê? Porque a raiz quadrada de 5 ela é maior que 2. Então esse resultado aqui, raiz quadrada de 5 sobre 2, vai ser maior que 1. E eu sei que alguma coisa muito próxima de 1 mais meio vai dar alguma coisa entre 1,6 ou algo do tipo. Ou seja, é menor que 2. Portanto, eu posso garantir que não é infinito. O x ele não é maior que 2. O x não é igual a 1. E o x não está entre 0 e 1. Portanto, o resultado é a letra C. Ou seja, obtemos que x ele está entre 1 e 2. E o motivo disso é só você lembrar aqui. Ele é essa soma de 1 sobre 2 mais alguma coisa próxima de 1. Então, o resultado é a letra C. Espero que tenham gostado.